Muito bem, vamos nessa aula continuar os dispositivos sobre normas gerais relativos ao imposto de renda e dispositivos constitucionais sobre esse importante imposto da competência privativa da União. Muito bem. Já vimos em aula anterior o fato gerador do imposto de renda, a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de rendas ou proventos de quaisquer natureza. Vimos a diferença entre renda e provento, vimos o que é uma aquisição jurídica, o que é uma aquisição econômica, vimos a base de cálculo, é o valor real arbitrado quando há irregularidade ou presumido no caso de estimativa. E o contribuinte? Quem será o nosso contribuinte do imposto de renda? Então vamos lá. De acordo com o CTN, é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de rendas ou proventos de quaisquer natureza. Este é o nosso contribuinte do imposto de renda. Mas a lei pode considerar contribuinte o possuidor a qualquer título dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Muito bem, então vamos lá. O contribuinte, naturalmente, dos bens produtores de renda é o proprietário desses bens. Mas a lei pode atribuir a qualidade de contribuinte ao possuidor desses bens que produzam rendas. Um exemplo, máquinas de jogo, né, quando são permitidas, o proprietário dessas máquinas seria o contribuinte, mas a lei pode atribuir ao possuidor, quem está naquele momento com a máquina, a qualidade de contribuinte do nosso imposto de renda. E tem mais um detalhezinho com relação ao imposto de renda. Vamos adiante. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Ora, vamos lá, minha gente, como é que funciona isso? É importante a gente conhecer um conceito que vamos estudar com todos os detalhes mais para frente, ao estudarmos o título 2º do livro 2º do CTN, que é a obrigação tributária. O sujeito passivo da relação obrigacional tributária, de acordo com o artigo 121, parágrafo único do CTN, ele pode ser contribuinte ou pode ser responsável. O contribuinte é aquele que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador. E o responsável é aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, é obrigado ao pagamento do imposto. Esse é o responsável. Então vamos lá. O indivíduo ganha o salário dele. Ele é contribuinte do imposto de renda. Mas a empresa, ao pagá-lo, será responsável pela retenção da fonte e pelo recolhimento desse imposto de renda para a União. Então, é exatamente o que determina o Código Tributário Nacional. A lei pode atribuir à fonte pagadora a condição de responsável pelo recolhimento do imposto de renda retido, que terá que ser retido na fonte e mandado para a União. Essa empresa, volto a insistir, não é contribuinte. Ela é contribuinte do imposto de renda sobre o lucro que ela oferir, porque aí ela está no sujeito passivo na qualidade de contribuinte. Mas quando paga ao seu empregado, faz a retenção do imposto de renda e manda para a União, ela é responsável por esse imposto de renda. E é exatamente isso que determina o Código Tributário Nacional. A lei pode atribuir à fonte pagadora a condição de responsável pelo recolhimento desse imposto. Muito bem, então já sabemos com relação ao imposto de renda, o fato gerador, porque vimos na aula anterior, a base de cálculo, vimos na aula anterior, e agora o contribuinte, de acordo com o Código Tributário Nacional. Mas tem alguns detalhes importantes, constitucionais, com relação ao nosso imposto de renda. Em primeiro lugar, o artigo
153, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal, determina que o IR será orientado, ou seja, tem que ter as seguintes características: generalidade, universalidade e progressividade na forma da lei. Ele terá que ter essas 3 características: generalidade, universalidade e progressividade. Generalidade é uma característica que faz com que ele tenha uma abrangência subjetiva, ou seja, todas as pessoas jurídicas podem ser tributadas pelo imposto de renda. Lógico, tem exceções, tem imunidade, tem até isenções, mas, de uma forma geral, todos podem ser tributados. Universalidade é uma abrangência objetiva. Todas as rendas e proventos podem vir a ser tributados. Então, generalidade, abrangência subjetiva. Lembra de general que antes pagava imposto sobre um valor menor, há muitos anos, né? Agora eu pago normalmente. Então, gente, generalidade, abrangência subjetiva, todos podem ser tributados. Universalidade, abrangência objetiva. Todas as rendas e proventos podem ser tributados. E um último detalhe: o imposto de renda também será orientado, além dos critérios de generalidade e universalidade, ele será orientado pelo critério da progressividade. O que é um imposto progressivo? O imposto progressivo é aquele que tem como característica o fato de que, à medida que a base de cálculo aumenta, aumenta também a alíquota do imposto. Cuidado que a Constituição exige a progressividade para o imposto de renda, como estamos vendo agora, e para o ITR, conforme vamos ver adiante. E faculta a progressividade para o IPTU, quer seja com relação ao valor do imóvel, quer seja com relação ao cumprimento da função social. Nós vamos estabelecer isso aqui. Então, muito cuidado com esse detalhe, já é um macete importante. A Constituição autoriza definitivamente a progressividade para o IPTU e obriga a progressividade para o imposto de renda, conforme estamos vendo agora, e para o ITR, conforme vamos ver. Então, em resumo, a Constituição, no artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1º, determina que o imposto de renda será orientado pelos critérios da generalidade, universalidade e progressividade. Além disso, já sabemos, vamos aqui recordar, que o imposto de renda não obedece ao princípio da noventena do artigo 150, inciso 3º, a linha C. Não há necessidade de esperar 90 dias para a cobrança, a partir da lei que instituiu, que o aumentou, na verdade, porque já foi instituído. Mas obedece à anterioridade, há que esperar o exercício seguinte, só não precisa esperar os 90 dias. Além disso, ele pode também ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo. A exceção à noventena está no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, e o fato de que pode ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo, sem necessidade de uma lei, está no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Com isso, nós vimos todos os detalhes em nível de Constituição e de Código Tributário, de normas gerais relativos ao nosso imposto sobre rendas e proventos de quaisquer natureza. Muito bem. O próximo imposto nosso é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O nosso IPI. Muito cuidado, que o fato gerador do IPI não é a industrialização. Nós não temos no Brasil imposto sobre industrialização, absolutamente. Não temos imposto sobre venda, nós temos imposto sobre circulação. Então, vamos conhecer o nosso IPI. Imposto sobre Produtos Industrializados. Artigo 153, inciso 4º, e o parágrafo 3º da Constituição,
e os artigos 46 a 51 do Código Tributário Nacional. Muito bem, vamos lá. Fatirador. O primeiro deles é o desembaraço aduaneiro quando for produto de procedência estrangeira. Ora, vamos lá. O produto nacional é tributado pelo IPI. Ora, se o produto que viesse de fora não fosse tributado, chegaria em condições mais competitivas que o produto nacional. Então, também é fatirador na importação. Agora, cuidado. Nós vimos que o fatirador do imposto de importação é a entrada no território nacional e, em alguns casos, o legislador equipara essa entrada ao registro da DI, quando é uma pessoa física, por exemplo, que importa. Mas aqui não. Aqui o fatirador do IPI, embora seja uma operação de importação idêntica, é o desembaraço aduaneiro. O desembaraço aduaneiro é a liberação da mercadoria pela alfândega. Então, aqui é o nosso fato gerador do IPI, quando de procedência estrangeira, naturalmente. E quando for uma operação interna no país? Vamos lá. A saída do produto de qualquer estabelecimento considerado contribuinte do imposto. Então observe que o fatirador do IPI não é a industrialização. O fatirador do IPI não é a venda. O fatirador do IPI, na verdade, é a saída do produto industrializado do estabelecimento. Então vamos lá, minha gente. A indústria produziu lá 300 carros vendidos, produzidos, prontos, acabados, vendidos, mas não deu saída ainda. Ocorreu o fatirador do IPI? Absolutamente. E também do ICMS, nós vamos estudar. Não ocorreu nenhum dos dois. O fatirador, tanto o IPI quanto o ICMS, é a saída do produto do estabelecimento. Inclusive, quando se faz uma venda assim, antes do produto estar pronto, pode ser emitida uma nota fiscal de simples faturamento, para depois emitir uma nota fiscal de saída quando for circular a mercadoria. Mas a nota fiscal de simples faturamento é para gerar aquele valor para o cliente pagar, mas essa nota fiscal de simples faturamento não vem com destaque de imposto, porque não ocorreu o fatirador. O fatirador vai ocorrer na saída do produto da indústria. Mas vamos adiante. Ainda com relação ao fatirador, a arrematação do produto quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. Ora, minha gente, mas é lógico, da mesma forma que o imposto de importação veio entrando irregularmente, foi apreendido, levado a leilão, o fatirador vai ser a arrematação. Cuidado que a legislação do IPI hoje não considera a arrematação, isso não tem importância. O que nós estamos estudando são as normas gerais, são os possíveis fatiradores que o legislador poderá considerá-los como fatirador do imposto. Então, no caso do IPI, o desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira, ou a saída do produto da indústria, não é a industrialização, não é a venda, é a saída do produto da indústria, e a arrematação do produto quando veio do exterior, foi abandonado ou apreendido e levado a leilão. Então, 3 fatiradores. O desembaraço aduaneiro, no caso do produto de procedência estrangeira, e mais o outro fatirador, sair do produto da indústria, ou de quem a lei equiparar, e a nossa arrematação, no caso de produto abandonado ou apreendido e levado a leilão. Da mesma forma como ocorre com o imposto de importação, a arrematação em leilão é fato gerador e pode ser cobrado o nosso tributo, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Ora, se são 3 fatos geradores, o desembaraço aduaneiro de procedência estrangeira e mais a arrematação, no caso de mercadoria abandonada, apreendida ou saída do produto da indústria, e fica fácil estabelecer os contribuintes quem são. Os contribuintes serão, na verdade, o importador, o industrial, né, que dá a circulação da mercadoria, e o arrematante. Mas esses detalhes sobre contribuintes, nós vamos continuar a estudá-los no nosso próximo encontro. Até lá.